e um jogador que renovou o contrato no Corinthians e agora vai ser utilizado. Bora te atualizar também sobre Memphis Depay, que se tornou de forma isolada o maior artilheiro do seu país. Tem também bastidores, finanças e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Corinthians, que assinou a renovação de um contrato. E você pode escrever, a partir de agora, esse atleta começa a aparecer de forma frequente no time titular. Eu me refiro a Jacaré, lateral direito de só 18 anos de idade. Ele vinha treinando há bastante tempo com o time principal, mas não jogaria enquanto não assinasse a renovação do seu contrato. O vínculo nem era tão curto, terminava em novembro de 27, mas depois do episódio Cauê Furquim, em que o Corinthians perde o atleta para o Bahia por apenas 14 milhões de reais, optou-se dentro do timão em só utilizar jogadores que eram promessa, que tinham perspectiva de futuro, depois que eles assinassem uma renovação do contrato, tudo para evitar novas perdas. O salário do Jacaré era bem baixo, inferior até ao do Furquim, ou seja, sua multa rescisória era inferior aos 14 milhões de reais que o Bahia desembolsou. Agora, com a renovação de contrato, o atleta passa a ganhar 36 mil reais por mês, até por isso sua multa rescisória salta para 72 milhões de reais. Com esse conforto e essa segurança, a diretoria do Corinthians autorizou o Dorival Júnior a passar a utilizar o Jacaré, e é por isso que ele vai reaparecer no time. Havia atuado apenas 2 vezes, ainda sob o comando do técnico Ramon Dias no mês de fevereiro. Desde então, geladeira para o Jacaré, mesmo diante da fase muito ruim de Léo Maná, que acabou sendo negociado, e também de todas as dificuldades com improvisações sempre que não tinha Mateuzinho. Você pode escrever que teremos mais jogos do Jacaré, que deixou boa impressão enquanto vestiu a camisa alvinegra. Bora falar agora sobre Memphis Depay, o maior artilheiro da história da seleção holandesa. E estamos falando de uma seleção cuja camisa é pesada. O Memphis marcou o primeiro e o terceiro gols da Holanda na vitória por 3-2 contra a Lituânia nesse domingo, em jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo. Vitória super importante porque permitiu a Holanda se manter na liderança do seu grupo. Vitória por 3-2 fora de casa contra a Lituânia. Hoje a Holanda tem 10 pontos, a Polônia tem 10 pontos e a Finlândia aparece com 7. O primeiro vai direto para a Copa, o segundo vai disputar uma repescagem e o terceiro fica de fora de qualquer chance de participar da próxima Mundial. Só para registrar que com esses 2 gols, o Memphis chegou a 52, vestindo a camisa da Holanda, deixando para trás o Van Persie. Havia um empate técnico entre Van Persie e Memphis Depay, ambos com 50 gols. A Federação Holandesa fez uma homenagem ao Memphis Depay, reproduzindo os gols que começaram, para ele, obviamente, na Copa de 2014 em Porto Alegre, jogo no Beira-Rio, no dia 18 de junho. Ali ele marcava seu primeiro gol e o 52º foi anotado nesse domingo. Parabéns ao Memphis, escrevendo mais um capítulo importante e bonito da sua história. O Boca tá mandando um vai Corinthians. Deixa eu atualizar uma coisa para vocês sobre o Corinthians que eu contei no vídeo da tarde. Vídeo da tarde não, vídeo da noite. Acabei de postar, não consegui fazer antes, enfim. Aluguei um escritório, o canal do Nicola vai ter um escritório próprio. Óbvio que a gente ainda vai fazer gravações aqui, mas boa parte dos vídeos também vão ser feitos num escritório aqui pertinho de casa e tal. É difícil às vezes fazer live, vídeo aqui com o Nenê e tal, e aí a gente vai ter um pouquinho mais de flexibilidade lá. Tô pensando em 2 cenários, 2 estúdios, enfim, vai ser bacana. E hoje passei a tarde inteira buscando coisas pro estúdio, uma mesa, uma bancada, uma cadeira, enfim, vai ser legal. E aí, o vídeo já acabou entrando só à noite, mas nesse vídeo da noite, eu estava contando para vocês sobre a renovação do contrato do Jacaré. Até aí não é novidade, né? A informação sobre a renovação do Jacaré é pública, todo mundo já havia confirmado. O que está rolando de novo em cima dessa história é que, assim, o Jacaré, lateral direito, de só 18 anos de idade, que havia estreado no profissional, fez 2 jogos no início do ano, ambos com o Ramon Dias, e até deixou uma boa impressão. Ele estava meio sumido, né? Ninguém mais via ele jogar, né? A grande verdade é que o Corinthians havia segurado o Jacaré. Depois do episódio Cauê Furquim, só para lembrar, o Corinthians perdeu o Cauê Furquim porque o salário dele era de 7 mil reais por mês, a multa de 14. O Corinthians estava tentando renovar o contrato com ele, o empresário começou a dar desculpa, não renovou, o Bahia pagou os 14 milhões de reais e levou o jogador. Beleza? Beleza. Isso por decisão do presidente, o presidente falou, não, isso não pode mais acontecer. A partir de agora, se a gente tiver a perspectiva de que alguém vai subir, de que alguém vai ser utilizado, ele só vai ser utilizado se, obviamente, tiver com o contrato renovado. E foi assim que aconteceu. Renovaram o contrato do Jacaré, o Jacaré passou a ganhar 36 mil reais por mês,
multa de 72 milhões de reais, contrato de 27 foi estendido até 2029, não corre-se mais o risco de perder, o Jacaré, a partir de agora, ele vai começar a ser utilizado, tá? Boa noite, Nicola, em que pé tá a negociação do Corinthians e Betano pelos name rights e patrocínio master da camisa? Valores perto do Flamengo ou acima? Vamos lá, João. O Corinthians está em busca de novas receitas, tá? Esse é o mote, esse é o tema lá pro presidente Osmar Stabile. Ele entende que para conseguir fechar a conta, o Corinthians não pode se contentar com aquilo que tem do patrocínio master e também dos name rights. O patrocínio master se tornou defasado a partir do acordo da Betano com o Flamengo. O Corinthians tem 103 milhões de reais por ano da Esportes da Sorte, a Betano paga 268 milhões de reais por ano ao Flamengo. Uma diferença de 165 milhões de reais. É mais do que o dobro. Além disso, tem outro ponto, tem outra questão. Os name rights da Neoquímica Arena. Quando fechou lá atrás, em meio à pandemia, o Corinthians havia conseguido um contrato de 300 milhões de reais por 20 anos, ou seja, 15 milhões de reais por ano. Mas, com o passar do tempo, esse valor ficou defasado. Eu até cheguei a dizer, porque muita gente publicou, que o Pacaembu fechou com o Mercado Livre por 1 bilhão de reais. Quem cuidou das negociações assegura que as cifras são bem diferentes e inferiores a esse valor. Mas, de qualquer forma, o Corinthians hoje se sente confortável para conseguir um name rights maior. Nesse momento, são 3 as empresas interessadas, inclusive a Hypera Pharma, que é dona da Neoquímica, ou seja, a empresa que fechou o acordo com o Corinthians. A Hypera Pharma também já se colocou à disposição para cobrir eventualmente uma proposta, tá? Dessas 3 concorrentes da Hypera Pharma, 2 são casas de apostas. E aí tem um grande problema. Para que o Corinthians consiga vender os name rights, ele gostaria, para uma casa de apostas, ele gostaria que a casa de apostas também comprasse o patrocínio master, porque senão, tá bom, você fecha o name rights, mas aí você é obrigado a se desfazer do contrato no master, porque você não pode ter uma bet no name rights e outra bet no patrocínio master. Ou a empresa de bet compra as 2 propriedades, o name rights e o patrocínio master, ou não vai haver acordo. E a Betano, que é uma das bets interessadas, se mostrou com a intenção de fazer um pacotão, comprando os name rights do estádio, além dessa questão envolvendo o patrocínio na camisa, tá? Os name rights, na teoria, são mais baratos. Hoje o Corinthians fecharia por algo na casa dos 50 milhões de reais. E a Betano é a primeira a demonstrar interesse em comprar o pacote de name rights e também de patrocínio master na camisa. Bom, contar algumas atualizações desse papo com uma fonte corintiana, tá? Não vou identificá-la, até porque ela pediu off, mas tem bastante coisa legal para contar para vocês. Vou começar do final, que são as coisas que estão mais vivas na minha memória. O Corinthians chegou a oferecer 75% ao Santos Laguna do valor que deve à vista. O Santos Laguna não aceitou. Essa pessoa brincou, falou assim, se a decisão fosse só minha, e tivesse o dinheiro, eu aplicava o dinheiro, mas não pagava agora, esperava, mas não é isso que o Corinthians vai fazer. O Corinthians tem muita dívida, essa é a grande verdade. O Corinthians não tem dinheiro para aplicar, mas a verdade é que o Corinthians não vai ter pressa para pagar o dinheiro para o Santos Laguna. Agora, o desespero vai ser dos mexicanos. Quando o Corinthians estiver mais perto de uma janela de transferências, aí sim o Corinthians procura o Santos Laguna para tentar um acordo, tá? Embora o Corinthians admita que precise pagar e vai resolver isso. Sobre o Cauê Furquim, talvez tenha sido a parte mais surpreendente desse bate-papo. O Bahia pagou 14 milhões de reais ao tirar o Cauê Furquim. Esses 14 milhões equivaliam. Antes de pagar essa multa, o Corinthians correu um enorme risco de perder o Cauê Furquim de graça. Sem receber. Essa notícia chegou aos agentes do Corinthians que foram conferir, de fato, havia um atraso no pagamento do fundo de garantia. Isso permitiria ao Bahia que conseguisse a retirada do atleta de graça. No final das contas, o Corinthians pagou os 2 mil e acabou escapando de perder o jogador de graça, embora também o valor de 14 milhões parece ter sido bastante ruim. Sobre reforços, não vemos ninguém. O Gilberto, até perguntei se a proposta não chegou a 30, tá? Mas era próxima disso. Como o jogador não quis ir, e o Corinthians também não conseguiria uma reposição à altura, optaram por não negociar o atleta, tá? Tinha perguntado sobre o motivo do contato de Betis também na parada. A Betano não fez uma proposta oficial ao Corinthians, falando, a gente paga isso pelos name
royalties e paga mais isso pelo patrocínio master. Mas prometeu uma proposta piada nessa semana que está por começar. Corinthians, tá? Ainda perguntei para essa pessoa, mas você não acha que ao vender os name rights, vocês precisam vender também o patrocínio master? Porque você vai ter de abrir mão de um contrato de 103 milhões de reais do master. E você não vai poder vender para outra bet 103 milhões, e eu discordo dela, acho que isso é muito difícil, tá bom? Então é isso, muito bom dia para você que está nos acompanhando e ficou no vídeo até agora. Hipótese alguma, eu peço você, implorando para que você mantenha-se firme e constante nesse canal, assistindo os vídeos. E por que isso? Porque isso nos traz a vontade de trabalhar mais e mais vezes, de trazer vídeos diariamente para você acompanhar todas as informações do maior clube do Brasil. Combinado? A gente vai ficando naquele pique, naquele ritmo por aqui, porque hoje é dia de Coringão, a gente está soltando um vídeo para você. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui!